Hoje nós vamos conversar sobre a importância da dicção na nossa vida, porque ao longo da vida nós não entendemos muito bem o que acontece com falar mal, atropelar as palavras, e sempre acaba tendo assim uma sensação de que tudo bem, eu falo muito rápido porque eu penso muito rápido, eu não consigo falar muito bem. Por isso o tema de hoje, ele é muito sutil, porque ele passa muito despercebido pela maioria das pessoas que acaba falando normalmente e não entende o quanto que esse fator clareza tem total relação com a facilidade que os outros vão nos compreender. Por isso, eu coloquei essa relação. Vai gravar um vídeo? Não atropele as palavras. Mas muito mais do que gravar um vídeo, é levar essa sensação de não poder atropelar as palavras para o dia a dia. Ou seja, quando você começa a gravar, você começa a perceber que tem coisas que aparecem no vídeo. Ontem mesmo eu estava dando um treinamento e uma das correções, um dos feedbacks que eu dei foi exatamente esse. Olha, você está comendo alguns sons enquanto você está falando, todo animado, tem algumas palavras que não ficam bem claras. E aí um participante perguntou, mas não é assim mesmo? A gente não fala um pouco assim? Isso não fica natural? Fica tão natural quanto uma pessoa que aprende a dirigir, mas nos seus primeiros dias ela acha que está fazendo tudo de uma forma muito natural, mas fazendo um monte de coisa errada. Então, o falar bem no vídeo depende de muitas coisas que você exercita no seu dia a dia. E por isso que o vídeo é um excelente treinamento, porque você começa a ter contato. Antes de pensar em postar um vídeo, usar desse recurso como um treinamento. Porque se você atropela as palavras, vai estar lá. Se você não percebia que atropelava as palavras, vai estar lá essa informação. Você vai ver, vai dizer, nossa, eu tenho que pronunciar melhor os sons. E é muito tranquilo quando você passa a entender que é relevante. Tá, mas aí você me diz, mas Cida, o que é atropelar as palavras? Tem várias formas de atropelo. Primeiro, que é você avaliar como é que é a inteligibilidade do que se fala. Ou seja, todos os sons são percebidos com clareza. Quando você vai passar por uma palavra, você tem pressa e aí você já coloca duas sílabas em uma só, isso é atropelar. Por quê? Faz com que o som não tenha clareza das sílabas, das vogais. Então, por exemplo, se você atropela as vogais, você suprime. Se você vai falar, por exemplo, deixa eu pegar uma palavra aqui que está no meu livro, que está apoiando o celular. Comum. Comum, tem comum, comum. Se eu falo assim, comum, o que eu fiz comum? Eu tirei o co e juntei comum. E muitas vezes, falando com mais pressa, isso acaba acontecendo. Não é nem só com pressa, às vezes a pessoa até fala devagar, mas falando com mais desatenção. E se faz isso numa sílaba, se faz outra logo ali na frente e outra lá, você tem a sensação de não ouvir, de não entender o que a outra pessoa falou. Por isso que é interessante, você começa a entender o que você está ouvindo e se aquilo que você está ouvindo representa aquilo que você quis falar. Não é complexo, ou seja, porque a gente tem que sair do automático. Aliás, durante toda essa semana aqui, eu tenho falado muito sobre isso, sair do automático. E se tem uma coisa que está no automático na nossa vida, é o jeito de falar. É o hábito que você, que eu, que todo mundo foi desenvolvendo ao longo da vida e estabeleceu um padrão de fala, um padrão que é um arquivo que está lá com todas as informações, a gente puxa sem muito esforço e não questiona se aquilo está ok ou não. Durante essa semana a gente já falou sobre a voz, quanto que a voz é importante, eu vou voltar a falar sobre isso, não sei se amanhã ou depois da manhã, mas é fundamental saber
que cada elemento vai contribuir para que a fala seja melhor. E por que isso é importante? Você me diz, Cida, mas eu sou muito tímida, sou muito introvertida, eu não gosto muito de falar. Mas na hora que você tiver que falar, você vai ter que falar bem, porque senão piora, agrava a situação. Se todas as pessoas que se sentem limitadas com a comunicação entendessem a urgência de resolver os seus problemas, iriam já ter todo o acesso mais livre. Se você se sente desconfortável de falar nas situações, olha o quanto que é poderoso você começar a tomar consciência do quanto que você pode falar melhor e, consequentemente, o falar melhor te dá mais segurança para falar bem em todas as situações. Técnica é absolutamente tudo. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para dar bom dia para o pessoal do YouTube, o Anderson, a Beatriz, a Maria Galdino, a Célia, muito gostoso. O Henry, bom dia, Henry, tudo bem? E vocês aqui, meus queridos também do Insta, muito bom. Bem, então vamos lá. Vamos retomando para a ideia central. Falar bem é importante se você se sente desconfortável em ter que falar em determinadas situações. O não atropelar as palavras vai te dar muita segurança para saber que quando você abre a boca, você fala bem. Porque se você já tem segurança de falar e você abre a boca e você sai atropelando as palavras, isso é realmente devastador, porque chama atenção de uma forma negativa. O vídeo vai te dar esse referencial, você vai conseguir ver isso. E agora eu vou te dizer assim, por que isso acontece? Por que há dificuldade para muitas pessoas de pronunciar as palavras? Vamos imaginar o seguinte: o nosso desenvolvimento da linguagem se estabelece ao longo dos primeiros anos e uma criança, ela vai aprendendo os pontos articulatórios, ou seja, aonde que nós pronunciamos cada som, e aí os pontos articulatórios, eles vão se estabelecendo e vão sendo definidos. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. O som do S, que é um som, é um fonema fricativo. Fricativo porque ele é produzido com a fricção do ar, enquanto a língua encosta nos alvéolos dos incisivos inferiores. Veja lá, faça ó. A língua encosta aqui embaixo. Então, veja, a língua encosta ali e com o fluxo de ar passando aqui em cima dela, o som sai clarinho, ó. E quando você faz aqui, então, sa, a língua teve que ir para o lugar certo e o ar teve que ser direcionado bem para cá. Agora, veja bem, se eu faço aqui um som assim, ó. Veja, um S, são dois sons totalmente diferentes. E por que eles são produzidos com a língua no mesmo lugar, mas tem uma característica de som diferente? Ó. Veja, o ar passa pelo lado, e esse passar pelo lado tira totalmente a clareza do som. Ou ainda, o ar está tentando passar no lugar certo, mas a língua está no lugar errado, ó. Vou falar, oi, Fida. Fida. É uma coisa muito comum. Esse é um tipo de alteração que nós chamamos de sigmatismo, que é a distorção do som fricativo, especialmente o som do san e do zan. Isso necessita de uma correção de fono, não é algo que a gente consegue trabalhar no dia a dia sozinho, ou seja, se você tem uma distorção desse som, você vai se beneficiar muito com o trabalho fonoaudiológico. Busca um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga na sua região e faz uma avaliação, pode até ser online hoje em dia, porque não tem outro jeito, mas é muito importante fazer com que esse som vá para o lugar. E a sensação desse S, muitas vezes, fica lá no inconsciente. Porque por que uma criança tem esse tipo de alteração? Porque isso já é uma coisa que se adquire lá atrás, no desenvolvimento da linguagem. E passa a ficar como sendo normal para a pessoa, porque ela sempre falou assim. Mas não é porque ela sempre falou assim que isso não causa estranheza para quem ouve. Geralmente, por alguns
pontos muito relacionados àquilo que a gente chama de funções neurovegetativas. As funções de mastigar, deglutir, sugar e respirar são funções que estão muito relacionadas à fala, porque são funções vitais que nós usamos o tempo todo, ou seja, para nossa alimentação, nós temos que saber sugar a criança lá quando ela suga o líquido da mamadeira ou na amamentação, ela está coordenando muitas funções, e inclusive musculares, porque ela tem que fazer todo o trabalho de puxar o alimento para dentro, deglutir para levar para o lugar certo. Isso envolve um mecanismo gigantesco e complexo. Ao mesmo tempo, parece muito simples. Nesse contexto todo é que o desenvolvimento da linguagem ocorre. E se, por exemplo, a criança tem alguma alteração respiratória, ela tem uma respiração oral e não nasal, ela vai ficar com a boquinha aberta, já desde criança, vai ficar com a língua solta dentro da boca, quando na realidade a língua tem um pontinho de descanso que é aqui atrás, na papila palatina. Então, quando a gente fecha a boca, a língua fica ali. Se você afastar os dentes não, os lábios de uma criancinha pequenininha, que está ali banguelinha, você vê direitinho a linguinha dela grudada no palato. É o ponto de descanso da língua. No entanto, se esse ponto não é mantido, porque a criança está precisando respirar pela boca e solta toda a musculatura para que o ar entre facilmente, já desestabiliza uma série de funções. O que, que acontece? A boca perde o tônus, ou seja, o equilíbrio muscular, porque ela fica frouxa, ou seja, relaxada para que o ar entre. Os lábios não fecham, por isso o lábio superior retrai um pouquinho, a criança fica com uma boca no formatinho de um triângulo, e a língua também perde o tônus, perde a musculatura. E quando ela precisa dessa musculatura para produzir os sons com clareza, a língua não dá conta disso. Além de estar numa posição inadequada, ela perde também a firmeza. E pense que esse detalhe, que não é nenhum detalhe, passa a fazer parte do jeito que a pessoa fala lá de trás. Para corrigir isso, tem que fazer todo um trabalho de reequilíbrio muscular, orofacial, ou seja, da função de vários elementos dentro da boca. Por isso que não é uma coisa simples, mas precisa ser identificado. Eu já contei aqui o caso de um cliente meu, eu acho que esse foi um dos mais marcantes nesse sentido, que ele tinha esse sigmatismo, ele falava fim e atropelava as palavras. E no falar, nós temos muitos sons com S e, enfim, com Z, com esses sons que são produzidos com A. E ele queria ser comissário de bordo e não dava certo, não conseguia, chegava nas etapas finais do processo seletivo, mesmo ele falando 3 línguas, sendo uma pessoa super culta, bem dedicado, comprometido, ele ficava na fase final. E não entendia por quê. Foram vários testes que ele fez. E chegou no final de um deles, de um desses testes, dessas avaliações finais, uma profissional de RH chamou ele num canto e falou: por que você não procura um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, porque eu vejo que tem aí uma dificuldade na tua fala. Ele nunca tinha percebido. Por quê? Porque ele, desde criança, falava daquele jeito. E ele falou: será? Mas o que tem de errado? Chegou em casa, falou para os pais dele: olha, eu recebi isso, vocês percebem alguma coisa errada no meu jeito de falar? Não, não tem nada. A mãe dele até ficou chateada, falou: não, não tem nada. Mas ele mesmo assim, ele falou: eu vou fazer uma avaliação. E ele tinha um problema que era exatamente esse. Ele falava Shida, em vez de falar Sida, Shida. O ar saía pelo lado.
some a várias situações, numa frase, quantas palavras muitas vezes aparece com S, só os plurais, e olha, fica feio o jeito de falar. E ele não percebia, então veja, ele falava de um jeito que não era o mais apropriado, e aquilo estava normal para ele. Por que, que eu insisto com essa história do vídeo? O vídeo te dá esse referencial, porque aquilo que está super automático para você, quando você joga um vídeo na tua frente e começa a falar, você identifica, mas por que eu estou pronunciando esse S desse jeito aí? Você começa a ver aquilo que está automático para você. Conclusão dessa história foi muito legal, porque ele fez, olha, sem brincadeira, ele fez 1 mês e meio de fono, mas ele entendeu que ele precisava corrigir, ele trabalhou exaustivamente em cima dessa correção e maravilhosamente bem, ele passou facinho num teste seguinte que ele teve. Foi lá no consultório, depois de alguns meses, tirar foto comigo, com toda o uniforme, toda a roupa da companhia, para dizer, olha, Cida, isso daqui é uma conquista de um S. Gente, isso não é demais? Agora, se ele não se atentasse para isso, ele ia ficar rodando, rodando. Que bacana essa profissional que teve um jeitinho, que não causou um choque muito grande, mas falou uma coisa que seriamente ele não percebia que ele tinha que melhorar. E isso fez total diferença na vida dele. Uma outra situação que também define muito a dificuldade, a forma como as pessoas vão perceber a fala, é a pronúncia do R. Bom, quem me segue há mais tempo sabe que eu tenho o meu aplicativo Falar Melhor e basicamente ali tem um arsenal de materiais, de exercícios para melhorar a pronúncia como um todo. E o R é um facilitador. Isso, socorro, obrigada. E é um facilitador porque você começa a entender como que a pronúncia pode ganhar agilidade, desenvoltura com o treino. Outro dia eu tive um probleminha no provedor, não sei o que aconteceu lá, mas ficou algumas horas fora do ar o meu aplicativo. E eu achei interessante, porque eu não sabia que ele estava fora do ar. Mas aí eu comecei a receber um monte de mensagem no Insta, Cida, o aplicativo está com problema? Eu falei assim, não que eu saiba. Aí, mas foi uma ou outra, falei, bom, certamente está, eu vou ver o que está acontecendo. E aí fiquei depois refletindo, que bacana, as pessoas estão preocupadas em não enrolar e não atropelar as palavras, e o meu aplicativo tem sido útil, fico super feliz com isso. O nome dele é Falar Melhor, é só baixar lá na Apple Store ou no Google Play e fazer os exercícios para melhorar a pronúncia como um todo. Mas aí, voltando à questão do R, e por isso também que no aplicativo tem um monte de exercício com R, ele é o campeão para fazer com que as palavras fiquem feias dentro de uma boca. Socorro, vai lá na loja do teu celular, não sei se é Android ou iPhone, você coloca lá, falar melhor. Se busca por esse nome, Falar Melhor. E eu tô, enfim, está tudo ok lá, mas ele vai passar por alguns dias algumas mudanças, que eu vou atualizar algumas coisas nele, e vai ficar até mais fácil de acessar, tá bom? Então, entra lá, baixe e já comece a fazer seus exercícios. O som do R, ele é campeão de trazer dificuldades, porque também, durante toda a fase de desenvolvimento de linguagem, vocês podem observar numa criança, o R é o último som que se estabelece. Então, se a criança vai falar arara, ela vai falar alala, provavelmente, e esse R que a gente chama de brando, ele é muito sutil. Ele parece assim uma coisinha tão fácil, né? Arara, mas ele exigiu muito do nosso esforço de entender como que ele é pronunciado e colocar lá o pontinho articulatório dele. Fala aqui, ó, arara. Veja o que que acontece na tua língua, arara. Coisa que nunca para pensar. Mas a língua vai para cima, ela faz a, ra, ra, não é? Então, o R é um som
que é produzido no palato, no céu da boca. E um pouquinho mais para trás eu faço o TD aqui na frente, nessa parte enrugadinha, o NE um pouquinho mais para trás, o LE lá para trás, e veja, a língua, se eu faço aqui o lá, eu faço o mesmo ponto, eu vou tocar no mesmo ponto do R. No entanto, quando eu faço o R ele é refinado, ó, ra, lara, lara. Essa mudança do lara no mesmo lugar muda tudo no desenvolvimento da linguagem. E muitas crianças, por alguma razão, às vezes pelo uso da chupeta, que eu nem comentei em relação a isso, no sigmatismo, que faz total diferença, a criança ela não percebe essa posição para cima e ela, no desenvolvimento da linguagem, ela começa a desenvolver o R para baixo. Ao invés de falar agaga, ela vai falar agaga, agaga, que é uma das coisas que as pessoas falam, tem a língua presa, tem... Por quê? Na verdade, ela não está presa, né? Ela só está sendo pronunciada de forma errada. Esse som está sendo pronunciado de forma errada. Ou seja, se eu falo lá, então, arara, agaga, muda tudo, absolutamente tudo. Bom, a gente chama isso de um ponto compensatório. A pessoa colocou ali, a criança estabeleceu uma compensação, ela não conseguia, não é consciente isso, né, mas no processo de construção da linguagem, ela não entendeu esse movimento e compensou desse. E olha só, ao longo da vida vai ser a pessoa que vai falar para dentro, porque ela sabe que tem uma coisa errada e ela vai fazer com que aquele som não apareça muito. Veja que interessante. Por causa de um R, a pessoa se torna muitas vezes retraída para falar, porque ela percebe, e não precisa nem dizer percebe, porque a criançada na escola vai ficar no pé. E muitos adultos que hoje falam mal, e por causa de um ou outro som específico, foi porque na infância a criançada ia para cima e brincava e tal. Tem vários casos, né, no consultório que é isso. Eu acabei ficando mais com vergonha de falar, barará, barará. Se veja, e aí, em função disso, acaba criando todo um sistema de comunicação que não é adequado. Bem, eu gosto aqui de contar uns casos para ilustrar o que eu estou falando. Em relação ao R, eu atendo vários clientes que sabem que tem alguma coisa errada com R, mas não conseguem saber o que é. E ficam muito surpresos de entender que todo o sofrimento que vem por causa do R é porque a língua está se posicionando no lugar errado. É libertador, é libertador, porque diz, meu Deus, então tem solução. Eu sempre achei que eu tinha um defeito, que era um problema, que era uma coisa que eu tinha que conviver o resto da minha vida. É só a língua que está indo para o lugar errado. Olha que maravilhoso. E nessa, um cliente meu, que ele, inclusive, é uma pessoa que, no meu meio profissional, eu acabo muitas vezes trabalhando com ele em situações de marketing político, enfim, e ele pronuncia o R numa posição errada e chama muita atenção, mas muito. E ele fala, e ainda por cima ele criou um mecanismo mais compensatório, que é de colocar, ele puxa aqui, além de colocar a língua para baixo, ele puxa, vai falar adarga, ele faz um movimento de lábio para tentar fazer com que o lábio pronuncie o R no céu da boca. É um ajuste muito complicado. Quando ele foi fazer o trabalho, ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado de saber que ele tinha que mudar a posição. E o quanto que isso pega no psicológico. Eu acho que um dia ainda vou escrever um artigo sobre isso, sobre o quanto que algumas travas na forma de pronunciar os sons colocam o indivíduo num lugar que não é o dele, que é um lugar menor e que tem medo, que tem vergonha, que se coloca como menos.
E é muito interessante que a partir do momento que a pessoa começa a fazer um trabalho para desenvolver a linguagem de uma forma plena, ou seja, fazer ajustes na fala, muita coisa começa a se modificar a partir daí, especialmente a autoconfiança ao falar. E essa autoconfiança vem muito da sua certeza que você domina a comunicação em todos os níveis. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui, ó. A Tânia, isso aí. Fala, isso aqui é o trava-língua lá do Falar Melhor, né? Do aplicativo. Fala Arara Loura falará. Quando acabar essa live aqui, vai pro banheiro, no espelho, ou enfim, no espelho da tua casa, e fala isso daqui, ó. Fala Arara Loura falará. E veja se a tua língua tá indo para cima, como ela tem que ser. Agora você fala assim, ó, fala Arara Loura. Pronto, já tem ali algo a ser trabalhado. A língua não pode, nós estamos falando, tá bonitinha em cada pontinho articulatório dentro da boca. Isso faz com que a fala seja muito mais clara, muito mais gostosa de ser ouvida. A Rose me diz assim, obrigada, Rose, ela tá falando que gosta muito dos meus vídeos, são bem explicativos e objetivos. Ah, muito obrigada. Isso aí, fico feliz, Rose. A Beatriz me diz que a filha dela puxa esse R e o S. Veja, então são dois sons que você tem que já trabalhar. Mães, pais de crianças pequenas, eu vou aqui fazer um alerta. Eu já há muitos anos não trabalho com essa parte de linguagem, com criança, embora no começo da minha profissão eu tenha me dedicado muito a isso e gosto muito, mas não se encaixa mais naquilo que eu faço no meu dia a dia. Mas é o princípio de tudo, é o princípio da linguagem e tal. Mas o que eu digo para vocês, meus queridos, é que, por favor, fiquem atentos à forma que seus filhos falam, porque muito sofrimento vem para um indivíduo adulto porque os pais não fizeram nada. Volte mesmo e veja perguntando, mas escute, como é que teu pai e tua mãe não fizeram alguma coisa para resolver isso quando você era criança? Ai, pois é, eles nem percebem que tem nada errado. Ah, sabe? Às vezes, com perdão, assim, mas ó, vai tomar banho, né? A criança está falando lá de uma forma toda errada e os pais não fazem nada. E aí tem o inverso. Às vezes aqueles pais super preocupados, a criança está com 1 ano e meio e não fala tanto quanto o priminho ou alguma coisa, já bate o desespero. Muita calma nessa hora, mas entender que o desenvolvimento da linguagem tem que acompanhar o desenvolvimento do indivíduo como um todo. E o falar é uma das coisas mais maravilhosas que nós herdamos. Tem todo um conhecimento ancestral aí, ou seja, várias informações decodificadas e que nós precisamos fazer uso de forma correta. A partir do momento que a gente vai colocando todos os elementos interligados e nós vamos criando um domínio, ou seja, tendo domínio dessas habilidades, a comunicação, ela parece muito natural e fácil, porque assim tem que ser. Todos os sistemas operando, cada um na sua função, fazendo a sua parte direitinho, a comunicação fica maravilhosa, maravilhosa, e porque você atendeu cada ponto. Em cima disso, é importante reforçar que, pelo lado de quem ouve, existe um prejuízo muito grande. Então, por exemplo, quem fala atropelando as palavras, com algum problema específico em algum dos fonemas, o grande prejuízo que eu vejo na comunicação é sob o ponto de vista também de quem ouve, porque é muito, muito chato ouvir alguém falando mal. Isso, sem querer, faz com que o ouvinte não dê atenção. Uma pessoa que se atrapalha para falar perde a credibilidade, se não domina um mecanismo tão importante que é falar, é porque essa pessoa não é clara. Por isso que eu sempre digo assim, olha, pessoas que falam com clareza são percebidas como pessoas claras. Eu repito isso em função de tudo que nós conversamos hoje. Um som do R, um som do S, um som do L, seja qual o som for, se você não tiver uma boa pronúncia dele, você vai perder credibilidade na sua fala.
E isso é sentido pelo nível de atenção que precisa ser dado para a fala. Então, esse é o ponto. Quero aqui que vocês levem essa mensagem. Penso que busquei ser bastante convincente para que vocês não atropelem as palavras. E se alguém vem com essa história de, ai, é porque eu penso muito rápido, para com essa história de achar que isso justifica. Você pode pensar na velocidade que você quiser, mas a sua pronúncia tem que ser linda, maravilhosa. Você tem que, ao falar, sentir gosto de cada som que você está pronunciando, para que você realmente dê clareza a cada sílaba, a cada vogal, porque senão fica totalmente difícil de compreender. Deixa eu só responder aqui algumas questões que foram lançadas. Gostei muito, para mim foi muito relevante, sobre posicionamento em reuniões. Isso mesmo, se você tem segurança para falar bem. Imagina, você chega numa reunião sem atropelar nenhum som, você vai ser ouvido, ouvida, com mais atenção, com mais clareza, ou seja, a pessoa te ouve também com clareza, porque tem isso, a pessoa está entendendo, ela é fácil, abre a janelinha daquilo que você está falando na mente dela. Aqui, ó, o pessoal tá brincando aqui comigo no YouTube, no Face, com pratracrá. Palavras com F e L. Ó, tem uma boa junção para treinar isso, que é assim, ó, flá. Olha, o F, ele usa o lábio e a língua, desculpa, e o dente, ó. Aqui, ó. Então, quando você vai fazer flá, flé, fli, você vai trabalhando com essa junção para criar desenvoltura. A posição dos dentes influencia muito, e a posição dos dentes também tem toda uma relação com o processo respiratório desde a infância, por isso que todo tratamento ortodôntico, ele tem que ter uma avaliação de fono para ver se existe alguma alteração de sons também. Então, por exemplo, uma pessoa que fica já desde a infância com a língua em repouso, no lugar errado, para baixo ou entre os dentes, e empurra os dentes para frente, se faz um trabalho ortodôntico de fazer a correção da arcada, se a língua continuar trabalhando com a força dela, empurrando o mesmo ponto, por mais que se esteja com um aparelho, alguma coisa, fazendo a correção, se a posição da língua não se modificar, esse problema vai continuar a surgir depois que você tirar o aparelho. Então, é bem por aí. Isso aí, Célia. Olha, não importa a idade que você está fazendo o tratamento, o importante é que você está fazendo o tratamento, e isso é o melhor de tudo. Para finalizar, tem aqui, né, o Padre Pedro prega pregos, Padre Pedro. Bom, já viram. O meu recado aqui é o seguinte, vão lá para o espelho, fala arara loura falará. Se você vir uma pontinha da língua para fora, ou se esse som for produzido para baixo, pode gritar e saia correndo atrás da solução, porque a língua tem que ir para cima. Fala arara loura falará. Isso aí, pratracrás. Se você quer falar bem em todas as situações, numa reunião, na sua vida pessoal, em uma apresentação em público, grave vídeo. Mesmo que você não tenha que postar, mesmo que você não tenha interesse disso, você vai aprender a falar melhor. E o que você conseguir desenvolver nesse trabalho de vídeo, você vai levar para a sua vida. Por isso que eu tenho falado, se você conseguir ser natural no vídeo, você vai ser natural em qualquer lugar na sua vida. Bem, pessoal, é isso. 9 horas da noite, não é por nada, mas eu quero que vocês compareçam, tá? 9 horas da noite, no mesmo lugar aqui onde nós estamos, e amanhã de manhã às 7 horas. Espero ter contribuído para essa reflexão sobre a importância de não atropelar as palavras na hora de falar. Um grande beijo, um bom dia e até mais tarde ou até amanhã.